Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. O Lobo da Estepe, por Hermann Hesse. Tratado do Lobo da Estepe, só para os loucos. Era uma vez um certo Harry, chamado o Lobo da Estepe. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem, mas não obstante, era também um lobo da estepe. Havia aprendido boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender, e era bastante ponderado. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte: estar contente consigo e com sua própria vida. Era incapaz disso. Daí ser um homem descontente. Isso provinha, de certo, do fato de que, no fundo de seu coração, sabia sempre, ou julgava saber, que não era realmente um homem, e sim um lobo da estepe. As pessoas argutas poderão discutir o propósito de ser ele realmente um lobo, de ter sido transformado, talvez, antes de seu nascimento, de lobo em ser humano, ou de ter nascido homem, porém dotado de alma de lobo ou por ela dominado, ou, finalmente, indagar se essa crença de que ele era um lobo não passava de um produto de sua imaginação ou de um estado patológico. É admissível, por exemplo, que em sua infância fosse rebelde, desobediente, anárquico, o que teria levado seus educadores a tentar combater a fera que havia nele, dando ensejo assim a que se formassem em sua imaginação a ideia e a crença de que era realmente um animal selvagem, coberto apenas com um tênue verniz de civilização. A esse propósito, poder-se-iam tecer longas considerações e até mesmo escrever livros, mas isso de nada valeria ao lobo da estepe, pois para ele era indiferente saber se o lobo se havia introduzido nele por encantamento, à força de pancada, ou se era apenas uma fantasia de seu espírito. O que os outros pudessem pensar a este respeito, ou até mesmo o que ele próprio pudesse pensar, em nada o afetaria, nem conseguiria afetar o lobo que morava em seu interior. O lobo da estepe tinha, portanto, duas naturezas, uma de homem e outra de lobo. Tal era seu destino, nem por isso tão singular e raro. Deve haver muitos homens que tenham em si muito de cão ou de raposa, de peixe ou de serpente, sem que com isso experimentem maiores dificuldades. Em tais casos, o homem e o peixe, ou o homem e a raposa, convivem normalmente. Nenhuma causa ao outro qualquer dano. Ao contrário, um ajuda o outro. E muito homem há que levou essa condição a tais extremos, a ponto de dever sua felicidade mais à raposa ou ao macaco que nele havia do que ao próprio homem. Tais fatos são bastante conhecidos. No caso de Harry, entretanto, a coisa diferia. Nele, o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente, mas permaneciam em contínua e mortal inimizade, e um vivia apenas para causar dano ao outro. E quando há dois inimigos mortais no mesmo sangue e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem, cada qual tem seu fado, e nenhum deles é leve. Com o nosso lobo da estepe, sucedia que, em sua consciência, vivia ora como lobo, ora como homem, como acontece, aliás, com todos os seres mistos. Ocorre, entretanto, que, quando vivia como lobo, o homem nele permanecia como espectador, sempre à espera de interferir e condenar, e quando vivia como homem, o lobo procedia de maneira semelhante. Por exemplo, se Harry, como homem, tivesse um pensamento belo, experimentasse uma sensação nobre e delicada, ou praticasse uma das chamadas boas ações, então o lobo, em seu interior, arreganhava os dentes e ria e mostrava-lhe com amarga ironia quão ridícula era aquela nobre encenação aos seus olhos de fera, aos olhos de um lobo que sabia muito bem em seu coração o que lhe convinha, ou seja, caminhar sozinho nas estepes, beber sangue vez por outra,
ou perseguir alguma loba. Toda a ação humana parecia, pois, aos olhos do lobo, horrivelmente absurda e despropositada, estúpida e vã. Mas sucedia exatamente o mesmo quando Harry sentia e se comportava como lobo, quando arreganhava os dentes aos outros, quando sentia ódio e inimizade pelos seres humanos e seus mentirosos e degenerados hábitos e costumes. Precisamente aí era que a parte humana, existente nele, se punha a espreitar o lobo, chamava-o de besta e de fera e o lançava a perder, amargurando-lhe toda a satisfação de sua saudável e simples natureza lupina. Era isso o que ocorria ao lobo da estepe, e pode-se perfeitamente imaginar que Harry não levasse de todo uma vida agradável e feliz. Isso não quer dizer, entretanto, que sua infelicidade fosse por demais singular, embora assim lhe pudesse parecer, da mesma forma como qualquer pessoa toma o sofrimento que se abate sobre ela como o maior do mundo. E isso não pode ser dito a propósito de ninguém. Mesmo aquele que não tem em seu interior um lobo, nem por isso pode ser considerado mais feliz. E mesmo a mais infeliz das existências tem seus momentos luminosos e suas pequenas flores de ventura a brotar entre a areia e as pedras. Assim acontecia também com o lobo da estepe. Não se pode negar que fosse, em geral, muito infeliz. E podia também fazer os outros infelizes, especialmente quando os queria ou era por eles estimado. Pois todos os que com ele se deram viram apenas uma das partes de seu ser. Muitos o estimaram por ser uma pessoa inteligente, refinada e arguta, e mostraram-se horrorizados e desapontados quando descobriram o lobo que morava nele. E assim tinha de ser, pois Harry, como toda pessoa sensível, queria ser amado na sua totalidade e, portanto, era exatamente com aqueles cujo amor lhe era mais precioso que ele não podia, de maneira alguma, encobrir ou perjurar o lobo. Havia outros, todavia, que amavam nele exatamente o lobo, o livre, o selvagem, o indômito, o perigoso e o forte. E esses achavam profundamente decepcionante e deplorável quando o selvagem e o perverso se transformava em homem e mostrava anseios de bondade e refinamento, gostava de ouvir Mozart, de ler poesia e acalentar ideais humanos. Em geral, esses se mostravam mais desapontados e irritados do que os outros, e dessa forma, o lobo da estepe levava sua própria natureza dual e conflitante aos destinos alheios toda vez que entrava em contato com as pessoas. Quem, entretanto, imaginar que conhece o lobo da estepe e que pode analisar sua existência lamentavelmente dividida, incorrerá, sem dúvida, em erro, pois ainda não sabe tudo. Não sabe que, como não há regra sem exceção, e como um simples pecador em certas circunstâncias pode ser mais querido a Deus do que 99 justos? Harry também conhecia, de quando em vez, exceções e momentos ditosos em que tanto o lobo quanto o homem podiam respirar, pensar e sentir em harmonia, e mesmo em raras ocasiões estabelecer a paz e viver um para o outro, de tal forma que não apenas um vigiava enquanto o outro dormia, mas também se fortaleciam ambos, e cada um duplicava a energia do outro. Também na vida desse homem parecia, como em todas as partes do mundo, que o costumeiro, o habitual, o conhecido e o normal tinham simplesmente por objeto permitir que, quando em quando, a pausa de 1 segundo de duração para dar lugar ao extraordinário, ao milagroso, à graça. Se tais curtas e raras horas de ventura compensavam e dulcificavam a triste sina do lobo da estepe, de forma que a felicidade e a desventura viessem a equilibrar-se finalmente na balança, ou se, talvez, este breve, mas intenso usufruir daquelas poucas horas compensava todo o sofrimento e deixava um saldo favorável de alegria, é uma questão sobre a qual podem meditar por si mesmas as pessoas ociosas. Também o lobo meditava muito sobre isso, em seus dias mais ociosos e inúteis. A esse propósito, há que se acrescentar algo. Muita gente existe que se assemelha a Harry, especialmente muitos artistas pertencem a esta classe de homens.
Todas essas pessoas têm duas almas, dois seres em seu interior. Há nelas uma parte divina e uma satânica, a sangue materno e paterno, a capacidade para a aventura e para a desgraça, tão contrapostas e hostis como eram o lobo e o homem dentro de Harry. E esses homens, para os quais a vida não oferece repouso, experimentam às vezes, em seus raros momentos de felicidade, tanta força e tão indizível beleza, a espuma do instante de ventura emerge às vezes tão alta e deslumbradora sobre o mar da dor que a sua luz, espalhando radiância, vai atingir os outros com seu encantamento. A isso se devem, a essa preciosa e momentânea espuma sobre o mar do sofrimento, todas aquelas obras artísticas em que o homem solitário e sofredor se eleva, por uma hora, tão alto sobre seu próprio destino que sua felicidade brilha como uma estrela e parece a todos os que a veem como algo eterno e como se fosse seu próprio sonho de ventura. Todas essas pessoas, sejam quais forem seus atos e obras, não têm propriamente uma vida, ou seja, sua vida carece de essência e de forma. Não são heróis, nem artistas, nem pensadores da maneira como os demais homens são juízes, doutores, sapateiros ou mestres. Sua existência é um movimento de fluxo e refluxo. Está infeliz e dolorosamente partida. É sinistra e insensata. Se não estivermos propensos a ver um sentido precisamente naqueles raros acontecimentos, ações, pensamentos e obras que brilham às vezes sobre o caos de semelhante vida. Entre os homens dessa espécie, surgiu o perigoso e terrível pensamento de que, talvez, toda a vida do homem não passe de um espantoso erro, de um aborto brutal da mãe primeva, um cruel e selvagem intento frustrado da natureza. Mas entre eles surgiu também a ideia de que o homem talvez não seja apenas um animal dotado de razão, mas o Filho de Deus, destinado à imortalidade. Cada espécie de homens tem suas características, seus aspectos, seus vícios e suas virtudes e seus pecados mortais. Um dos signos do lobo da estepe era o de ser um notívago. A manhã era para ele a pior parte do dia. Causava-lhe temor e nunca lhe trouxera nada de bom. Nunca fora alegre em qualquer manhã de sua vida. Nunca fizera nada de bom na primeira metade do dia. Não tivera boas ideias, nem divisara nenhuma alegria para ele ou para os demais. Ao começar a tarde, ia reagindo lentamente. Principiava a se animar e, ao cair da noite, em seus melhores dias, tornava-se frutífero, ativo e, às vezes, até brilhante e alegre. Disso decorria sua necessidade de isolamento e de independência. Nunca existira um homem com tão profunda e apaixonada necessidade de independência como ele. Em sua juventude, quando ainda era pobre e tinha dificuldades em ganhar a vida, preferia passar fome e andar mal vestido a sacrificar uma parcela de sua independência. Nunca se vendera por dinheiro ou vida fácil às mulheres ou aos poderosos, e 1000 vezes desprezara o que aos olhos do mundo representava vantagens e regalias a fim de salvaguardar sua liberdade. Nenhuma ideia lhe era mais odiosa e terrível do que a de exercer um cargo, submeter-se a horários, obedecer a ordens. Um escritório, uma repartição, uma sala de audiência eram-lhe tão odiosos quanto a morte. E o que de mais espantoso podia imaginar em sonhos seria o confinamento num quartel. Sabia subtrair-se a todas essas coisas, à custa de grandes sacrifícios. E nisso residia a sua força e virtude. Nisso era inflexível e incorruptível. Nisso seu caráter era firme e retilíneo. Só que a essa virtude estavam intimamente ligados seu sofrimento e seu destino. Ocorria a ele o que se dá com todos. O que buscava e desejava com o impulso íntimo de seu ser, acabava por ser-lhe concedido, mas em grau demasiadamente superior ao que convém a um homem. A princípio, o que obtinha parecia-lhe um sonho e uma satisfação, mas logo se revelava como sendo seu amargo destino. Assim, o poderoso era arruinado pelo poder, o rico pelo dinheiro, o subserviente pela submissão, o luxurioso pela luxúria. O lobo da estepe,
perecia por sua própria independência. Havia alcançado sua meta. Seria sempre independente. Ninguém haveria de mandar nele. Jamais faria algo para ser agradável aos outros. Só e livre, decidia sobre seus atos e omissões. Pois todo homem forte alcança indefectivelmente o que um verdadeiro impulso lhe ordena buscar. Mas, em meio à liberdade alcançada, Harry compreendia de súbito que essa liberdade era a morte, que estava só, que o mundo o deixara em paz de uma inquietante maneira, que ninguém mais se importava com ele, nem ele próprio, e que se afogava, aos poucos, numa atmosfera cada vez mais tênue de isolamento e falta de relações. Havia chegado ao momento em que a solidão e a independência já não eram seu objetivo e seu anseio antes de sua condenação e sentença. O maravilhoso desejo fora realizado e já não era possível retroceder. E de nada valia agora abrir os braços, cheio de boa vontade e nostalgia, disposto à fraternidade e à vida social. Tinham-no agora deixado só. Não que fosse motivo de ódio e de repugnância. Pelo contrário, tinha muitos amigos. Um grande número de pessoas o apreciava. Mas tudo não passava de simpatia e cordialidade. Recebia convites, presentes, cartas gentis, mas ninguém vinha até ele. Ninguém estava disposto nem era capaz de compartilhar de sua vida. Agora rodeava-o a atmosfera do solitário, uma atmosfera serena da qual fugia o mundo ao seu redor, deixando-o incapaz de relacionar-se, uma atmosfera contra a qual não podia prevalecer nem a vontade, nem o ardente desejo. Esta era uma das características mais significativas de sua vida. Outra era a de que pertencia ao grupo dos suicidas. E aqui é necessário esclarecer que não se devem considerar suicidas somente aqueles que se matam. Entre estes, há suicidas que só o chegaram a ser por mero acaso e que realmente não fazem parte da essência do suicídio. Entre os homens sem personalidade, sem características definidas, sem destino traçado, entre os homens incapazes e amorfos, há muitos que perecem pelo suicídio sem, por isso, pertencerem ao tipo dos suicidas. Ao passo que há muitos que devem ser considerados suicidas pela própria natureza do seu ser, os quais, talvez a maioria, nunca atentaram efetivamente contra a própria vida. O suicida, e Harry era um deles, não precisava necessariamente viver em relações particularmente intensas com a morte. Isto se pode fazer sem que se seja um suicida. É próprio do suicida sentir seu eu, certo ou errado, como um germe na natureza, particularmente perigoso, problemático e daninho, que se encontra sempre extraordinariamente exposto ao perigo, como se estivesse sobre o pico agudíssimo de um penedo em que um pequeno toque exterior ou a mais leve vacilação interna seriam suficientes para arrojá-lo no abismo. Essa classe de homens se caracteriza na trajetória de seu destino, porque para eles o suicídio é a forma de morte mais verossímil, pelo menos segundo sua própria opinião. A existência dessa opinião, que quase sempre é perceptível já na primeira mocidade e acompanha esses homens durante toda a sua vida, não representa, talvez, uma particular e débil força vital, mas, ao contrário, encontram-se, entre os suicidas, naturezas extraordinariamente tenazes, ambiciosas e até ousadas. Mas assim como há naturezas que caem em febre diante da mais ligeira indisposição, assim propendem essas naturezas, a que chamamos suicidas, e que sempre são muito delicadas e sensíveis à menor comoção, a entregar-se intensamente à ideia do suicídio. Se tivéssemos uma ciência que possuísse coragem e autoridade suficientes para ocupar-se do homem, em vez de fazê-lo simplesmente no mecanismo dos fenômenos vitais, se tivéssemos uma verdadeira antropologia, uma verdadeira psicologia, tais fatos seriam conhecidos de todos. O que foi dito acima a propósito dos suicidas só diz respeito, obviamente, à superfície. É psicologia, portanto, uma parte da física. Do ponto de vista metafísico,
o assunto aparece de outra forma e muito mais claro, pois, vistos assim, os suicidas se nos apresentam como perturbados pelo sentimento de culpa inerente aos indivíduos. Essas almas que encontram o sentido de sua vida não no aperfeiçoamento e moldagem do ser, mas na dissolução, na volta à mãe, a Deus, ao todo. Muitas dessas naturezas são inteiramente incapazes de cometer o suicídio real, porque têm uma profunda consciência do pecado que isso representa. Para nós, entretanto, são, apesar disso, suicidas, pois veem a redenção na morte e não na vida. Estão dispostos a eliminar-se e a entregar-se, a extinguir-se e a voltar ao princípio. Assim, como toda força pode converter-se em fraqueza, e em certas circunstâncias deve fazê-lo necessariamente, assim, ao contrário, o suicida típico pode fazer de sua aparente debilidade uma força e um escudo, o que acontece, aliás, com certa frequência. A estes pertencia também Harry, o lobo da estepe. Como milhares de seus semelhantes, fazia da ideia de que o caminho da morte estava pronto para ele a qualquer momento. Não era uma quimera juvenil e melancólica, mas antes encontrava nesse pensamento apoio e consolo. É verdade que nele, como em todos os homens de sua espécie, cada comoção, cada dor, cada desesperada situação da vida despertava imediatamente o desejo de livrar-se de tudo por meio da morte. Mas, pouco a pouco, foi transformando em seu interior essa tendência numa filosofia, que era, na verdade, propensa à vida. A profunda convicção de que aquela saída de emergência estava constantemente aberta lhe dava forças, fazia-o sentir a curiosidade de provar seu sentimento até as últimas instâncias. E quando se via na miséria, podia às vezes sentir uma furiosa alegria, uma espécie de prazer em sofrer. Estou curioso por saber até que ponto um homem pode resistir. E quando alcançar o limite do suportável, basta abrir a porta e escapar. Há muitos suicidas que extraem força extraordinária deste pensamento. Por outra parte, a todos os suicidas é familiar a luta contra a tentação do suicídio. Cada um deles sabe muito bem, em algum canto de sua alma, que o suicídio, embora seja uma fuga, é uma fuga mesquinha e ilegítima, e que é mais nobre e belo deixar-se abater pela vida do que por sua própria mão. Tendo consciência disso, a mórbida consciência que é praticamente a mesma daqueles satisfeitos consigo mesmos, os suicidas, em sua maioria, são impelidos a uma luta prolongada contra a tentação. Lutam como os cleptômanos lutam contra o próprio vício. O lobo da estepe era bastante afeito a esse tipo de luta. Nela já havia combatido com várias formas. Finalmente, aos 46 anos de idade, deu com uma ideia feliz, mas não inofensiva, que lhe causava, não raro, algum deleite. Fixou a data do seu 50º aniversário como o dia no qual se permitiria o suicídio. Nesse dia, convencionara consigo mesmo, podia usar a saída de emergência, segundo a disposição que demonstrasse. Então, poderia ocorrer-lhe o que fosse, enfermidades, misérias, sofrimentos e amarguras, que tudo teria um limite. Nada poderia estender-se além daqueles poucos anos, meses e dias, cujo número era cada vez menor. E, na realidade, suportava agora, com mais facilidade, males que antes o teriam atormentado profundamente. Males que o teriam comovido até as entranhas. Quando, por qualquer motivo, as coisas iam particularmente mal, quando novas dores e perdas se vinham juntar à desolação, ao isolamento e ao desespero de sua vida, podia dizer aos seus algozes: esperai mais 2 anos e eu vos dominarei. E logo se punha a imaginar o dia do seu 50º aniversário, quando logo pela manhã começariam a chegar as cartas e felicitações, enquanto ele, tomando da navalha, despedir-se-ia das dores e fecharia a porta atrás de si. Então, a gota das juntas, a depressão do espírito e todas as dores de cabeça e do estômago poderiam procurar outra vítima.
carece ainda de elucidação o fenômeno individual do lobo da estepe, e principalmente suas relações singulares com a burguesia, de modo que tais sintomas devem ser prescrutados em sua fonte de origem. Tomemos como ponto de partida, já que se nos apresenta por si mesma, precisamente aquela sua relação com o burguês. O lobo da estepe vivia, segundo seu próprio entendimento, inteiramente à margem do mundo convencional, pois não conhecera nem a vida de família, nem as ambições sociais. Sentia-se isolado, ora como um esquisitão e doentio eremita, ora como um indivíduo superiormente dotado, que por seu gênio se sobressaía do comum dos mortais. Desprezava conscientemente a burguesia e vivia orgulhoso de não pertencer a ela. Contudo, sob muitos aspectos, vivia inteiramente como burguês. Tinha dinheiro no banco, ajudava alguns parentes pobres, vestia-se sem cuidados particulares, mas de maneira decente e sem chamar a atenção. Procurava viver em paz com a polícia, os coletores de impostos e outros poderes semelhantes. Mas, além disso, sentia forte e secreta atração pela vida burguesa, pelas tranquilas e decentes residências familiares, com seus bem cuidados jardins, suas escadas reluzentes e sua modesta atmosfera de ordem e decoro. Agradava-lhe ter pequenos vícios e extravagâncias, sentir-se anti-burguês, esquisitão ou gênio, mas nunca fixava residência onde não existisse nenhuma classe de burguesia. Não se encontrava à vontade em meio a pessoas violentas e coléricas, nem entre delinquentes e criminosos, mas antes procurava sempre viver em meio à classe média, com cujos hábitos, normas e atmosfera estava bem familiarizado, embora pudesse ter contra elas revolta e oposição. Além disso, fora educado em meio à pequena burguesia, e dela conservara um grande número de ideias e noções. Teoricamente, nada tinha em contrário à prostituição, mas, na prática, não seria capaz de levar uma prostituta a sério ou considerá-la realmente sua igual. Aos criminosos políticos, aos revolucionários ou aos sedutores espirituais, podia amá-los como se fossem seus irmãos, ou respeitar o Estado e a sociedade, mas não saberia como tratar um ladrão, um criminoso ou sádico, a não ser demonstrando por eles uma compaixão eminentemente burguesa. Dessa forma, sempre reconhecia e afirmava com uma parte do seu ser, por pensamentos ou atos, o que com a outra parte negava e combatia. Criado num lar burguês e culto, de moral firme, nunca chegara a libertar parte de sua alma desses convencionalismos, mesmo depois de ter se individualizado na medida do possível dentro da burguesia e se divorciado do conteúdo dos ideais e das crenças burguesas. O burguês, como um estado sempre presente na vida humana, não é outra coisa senão a tentativa de uma transigência, a tentativa de um equilibrado meio-termo entre os inumeráveis extremos e pares opostos da conduta humana. Tomemos, por exemplo, qualquer dessas dualidades, como o santo e o libertino, e nossa comparação se esclarecerá em seguida. O homem tem a possibilidade de entregar-se por completo ao espiritual, a tentativa de aproximar-se de Deus, ao ideal de santidade. Também tem, por outro lado, a possibilidade de entregar-se inteiramente à vida dos instintos, aos anseios da carne e dirigir seus esforços no sentido de satisfazer os prazeres momentâneos. Um dos caminhos conduz à santidade, ao martírio do espírito, à entrega a Deus. O outro caminho conduz à libertinagem, ao martírio da carne, à corrupção. O burguês tentará caminhar entre ambos, no meio termo. Nunca se entregará nem se abandonará à embriaguez ou ao ascetismo. Nunca será mártir, nem consentirá em sua destruição. Mas, ao contrário, seu ideal não é a entrega, mas a conservação de seu eu. Seu esforço não significa nem santidade, nem libertinagem. O absoluto, ele é insuportável. Quer certamente servir a Deus, mas também entregar-se ao êxtase. Quer ser virtuoso, mas quer igualmente passar bem e viver comodamente sobre a terra. Em resumo, tenta plantar-se em meio a dois extremos, numa zona temperada e vantajosa, sem grandes tempestades ou borrascas, e o consegue.
ainda que à custa daquela intensidade de vida e de sentimentos que uma existência extremada e sem reservas permite. Viver intensamente só se consegue à custa do eu, mas o burguês não aprecia nada tanto quanto o seu eu. Um eu, na verdade, rudimentarmente desenvolvido. À custa da intensidade, consegue, pois, a subsistência e a segurança. Em vez da posse de Deus, cultiva a tranquilidade da consciência. Em vez do prazer, a satisfação. Em vez da liberdade, a comodidade. Em vez dos ardores mortais, uma temperatura agradável. O burguês é, pois, segundo sua natureza, uma criatura de impulsos vitais muito débeis e angustiosos, temerosa de qualquer entrega de si mesma, fácil de governar. Por isso, colocou no lugar do poder a maioria, no lugar da autoridade, a lei, no lugar da responsabilidade, as eleições. É compreensível que essa débil e angustiada criatura, embora existindo em número tão grande, não consiga manter-se, e que, de acordo com as suas particularidades, não possa representar outro papel no mundo senão o de rebanho de cordeiros entre lobos erradios. Contudo, vemos que, em tempos de governos fortes, os burgueses se veem oprimidos contra a parede, mas nunca sucumbem. Na verdade, às vezes parecem mesmo dominar o mundo. Como será possível? Nem o numeroso rebanho, nem a virtude, nem o senso comum, nem a organização serão suficientes para salvá-lo da destruição. Não há remédio no mundo que possa sustentar uma intensidade tão débil em sua origem. E, todavia, a burguesia vive, é forte e próspera. Por quê? A resposta é a seguinte: por causa dos lobos da estepe. Com efeito, a força vital da burguesia não se apoia de maneira alguma nas particularidades de seus membros normais, porém, nas dos extraordinários e numerosos outsiders, que, em consequência, a querem rodear com a vaga indecisão e a elasticidade de seus ideais. Convive sempre na burguesia uma grande multidão de naturezas fortes e selvagens. Nosso lobo da estepe, Harry, é um exemplo característico. Ele, que desenvolveu muito mais do que se espera de um burguês. Ele, que conhece as delícias da meditação e também as sombrias alegrias do ódio, e do ódio contra si mesmo. Ele que despreza a lei, a virtude, o senso comum. É, no entanto, um prisioneiro forçado da burguesia e não pode escapar a ela. E assim, em torno do núcleo da burguesia, se sobrepõem amplas camadas de humanidade, muitos milhares de vidas e inteligências, cada uma das quais surgidas certamente da burguesia e disposta a uma vida sem reservas, mas que continua dependente da burguesia por sentimentos infantis e um tanto contagiada em sua debilidade pela intensidade vital. Embora desterradas da burguesia, continuam de certo modo pertencendo a ela, obrigadas a ela e a seu serviço, pois a burguesia assenta perfeitamente o contrário da máxima do grande: quem não está contra mim está comigo. Se examinarmos agora a alma do lobo da estepe, veremos que ele é distinto do burguês por causa do autodesenvolvimento de sua individualidade, pois toda individualização superior se orienta para o egotismo e propende, portanto, ao aniquilamento. Vemos que tem em si um forte impulso tanto para o santo quanto para o libertino. No entanto, não pode tomar o impulso necessário para atingir o espaço livre e selvagem, por debilidade ou inércia, e permanece desterrado na difícil e maternal constelação da burguesia. Esta é a sua situação no espaço do mundo e sua sujeição. A maior parte dos intelectuais e dos artistas pertence a esse tipo. Só os mais fortes entre eles ultrapassam a atmosfera da terra da burguesia e logram entrar no espaço cósmico. Todos os demais se resignam ou selam pactos, pertencem a ela, reforçam-na e glorificam-na, pois, em última instância, têm de professar sua crença para viver. A vida desse infinito número de pessoas não atinge o trágico, mas apenas o infortúnio considerável e uma desventura,
em cujo inferno seus talentos engendram e frutificam. Os poucos que se libertam buscam sua recompensa no absoluto e sucumbem no esplendor. São os trágicos, e seu número é pequeno. Mas os outros, os que permaneceram submissos, a cujo talento a burguesia concede com frequência grandes homenagens, a esses se abre um terceiro reino, um mundo imaginário, mas soberano, o humor. Aos inquietos lobos da estepe, a esses contínuos e terríveis pacientes, aos que está negado o apoio necessário para o trágico, para subir ao espaço sideral, que se sentem chamados para o absoluto e, no entanto, não podem nele viver. Para esses, quando seu espírito se fez duro e elástico na dor, abre-se-lhes o caminho conciliante do humor. O humor é sempre um pouco burguês, embora o verdadeiro burguês seja incapaz de compreendê-lo. Em suas imaginárias esferas, realiza-se o ideal intricado e multifacetado de todos os lobos da estepe. Aqui é possível não apenas celebrar o santo e o libertino ao mesmo tempo e unir um polo ao outro, mas também incluir os burgueses na mesma afirmação. É possível estar-se possuído por Deus e sustentar o pecador, e vice-versa, mas não é possível nem ao santo, nem ao libertino, nem a um nem a outro absoluto, afirmar aquele meio-termo fraco e neutro que se chama burguês. Somente o humor, a magnífica descoberta dos que foram detidos em seu voo para o mais alto, dos quase trágicos, dos infelizes superdotados, só o humor, talvez o produto mais genuíno e genial da humanidade, atinge esse impossível e une todos os aspectos da existência humana nos raios de seu prisma. Viver no mundo como se não fosse o mundo. Respeitar a lei e, no entanto, colocar-se acima dela. Possuir uma coisa como se não a possuísse. Renunciar como se não se tratasse de uma renúncia. Todas essas proposições favoritas e formuladas com frequência, todas essas exigências de uma alta ciência da vida, somente podem realizá-las o humor. E no caso do lobo da estepe, a quem não faltam faculdades e disposições para tanto, se lograsse, no labirinto do seu inferno, absorver e transpirar essa bebida mágica, então estaria salvo. Ainda lhe falta muito para isso, mas a possibilidade, a esperança existem. Quem o ama, quem se interessa por ele, pode desejar-lhe essa salvação. Ela iria, é verdade, mantê-lo preso ao mundo burguês, mas seu padecimento seria suportável e produtivo. Suas relações com o mundo burguês, quer no amor ou no ódio, perderiam seu sentimentalismo e sua sujeição a ela cessaria de atormentá-lo continuamente como uma desonra. Para alcançar isso, ou para, afinal, ser capaz de tentar o salto no desconhecido, teria um lobo da estepe de defrontar-se algumas vezes consigo mesmo, olhar profundamente o caos de sua própria alma e chegar à plena consciência de si. Sua existência enigmática revelar-se-ia então para ele em toda a sua invariabilidade, e ser-lhe-ia impossível, para sempre no futuro, escapar do inferno de seus impulsos e refugiar-se em consolos filosóficos e sentimentais. Seria necessário que o homem e o lobo se conhecessem mutuamente, sem falsas máscaras sentimentais, que se fitassem nos olhos em toda a sua nudez. Então, explodiriam ou se separariam para sempre, de modo que não voltariam a existir lobos da estepe, ou chegariam a bons termos à luz nascente do humor. É possível que Harry tenha um dia esta última possibilidade. É possível que um dia aprenda a conhecer-se, seja porque receberá nas mãos um dos nossos espelhinhos, seja porque alcance o imortal, ou talvez encontre num dos nossos teatros mágicos aquilo de que necessita para libertar sua alma desgarrada. 1000 possibilidades o esperam. Seu destino as atrai irremediavelmente, pois todos esses solitários da burguesia vivem na atmosfera dessas mágicas possibilidades. Basta apenas um nada para que se produza a centelha. E tudo isso é amplamente conhecido pelo lobo da estepe, ainda que seus olhos nunca venham a dar com esse fragmento de sua biografia íntima.
Ele suspeita e teme a possibilidade de um encontro consigo mesmo e está cônscio da existência daquele espelho, na qual tem uma necessidade tão amarga de olhar-se e no qual teme mortalmente ver-se refletido. Para terminar nosso estudo, resta esclarecer ainda uma última ficção, um engano fundamental. Todas as interpretações, toda a psicologia, todas as tentativas de tornar as coisas compreensíveis se fazem por meio de teorias, mitologias, de mentiras. E um autor honesto não deveria furtar-se, no fecho de uma exposição, a dissipar essas mentiras dentro do possível. Se digo acima ou abaixo, isso já é uma afirmação que exige um esclarecimento, pois só existem acima e abaixo no pensamento, na abstração. O mundo mesmo não conhece nenhum acima nem abaixo. Da mesma maneira, para ser sucinto, o lobo da estepe também é uma ficção. Se o próprio Harry se sente como homem-lobo e se crê formado por dois seres inimigos e opostos, isso é puramente uma mitologia simplificadora. Harry não é nenhum homem-lobo. E se aceitamos a princípio sua mentira inventada e acreditada por ele mesmo, e tentamos considerá-lo e explicá-lo dentro da realidade como um ser duplo, como um lobo da estepe, foi porque nos aproveitamos dela para sermos compreendidos mais facilmente. Mentira essa cuja retificação deve ser tentada agora. A divisão em lobo e homem, em impulso e espírito, mediante a qual Harry procura explicar seu destino, é uma grosseira simplificação, uma violação do real em favor de uma explicação plausível, porém errônea, da desarmonia que esse homem encontra em si e que lhe parece a fonte de seus não leves sofrimentos. Harry encontra em si um homem, ou seja, um mundo de pensamentos, de sensações, de cultura, de natureza domada e sublimada, e vê também, ao lado de tudo isso, um lobo, ou seja, um obscuro mundo de instintos, de selvageria e crueldade, de natureza bruta e insublimada. Apesar dessa divisão, ao que tudo indica tão clara, de seu ser em duas esferas que são inimigas entre si, de quando em quando já percebeu que o lobo e o homem, durante algum tempo, vivem reconciliados. Se Harry tentasse estabelecer em cada momento determinado de sua vida, em cada um de seus sentimentos, a parte correspondente ao homem e a parte que corresponde ao lobo, acabaria por encontrar-se num dilema, e toda a sua bela teoria do homem-lobo cairia por terra. Pois não há um único ser humano, nem mesmo o negro primitivo, nem mesmo os idiotas, convenientemente simples que possa ser explicado como a soma de 2 ou 3 elementos principais. E explicar um homem tão complexo quanto Harry, por meio da ingênua divisão em lobo e homem, seria uma tentativa positivamente infantil. Harry compõe-se não de 2, mas de 100 ou de 1000 seres. Sua vida, como a vida de cada um dos homens, não oscila simplesmente entre 2 polos, tais como o corpo e o espírito, o santo e o libertino, mas entre 1000, entre inumeráveis polos. Não devemos surpreender-nos pelo fato de que mesmo um homem tão inteligente e educado quanto Harry possa tornar-se por um lobo da estepe e reduzir a rica e complexa imagem de sua vida a uma fórmula tão simples, tão rudimentar e primitiva. O homem não é capaz de pensar em alta escala, e mesmo o mais espiritual e altamente intelectualizado pode contemplar o mundo e a si próprio através das lentes de fórmulas enganosas e simplistas, especialmente a si próprio, pois parece ser uma necessidade inata e imperativa de todos os homens imaginarem o próprio ser como unidade. E apesar de essa ilusão sofrer com frequência graves contratempos e terríveis choques, ela sempre se recompõe. O juiz, que se senta diante do criminoso e o fita no rosto, e por um instante reconhece todas as emoções, potencialidades e possibilidades do assassino em sua própria alma de juiz, e ouve a voz do assassino como sendo a sua. Já no momento seguinte volta a ser uno e indivisível como juiz. Volta a encerrar-se no invólucro do seu eu quimérico, cumpre seu dever e condena o assassino à morte. E se algumas almas humanas, singularmente dotadas de percepção sensível, se levanta a suspeita de sua composição múltipla, e como ocorre aos gênios
rompem a ilusão da unidade personalística e percebem que o ser se compõe de uma pluralidade de seres como um feixe de eus e chegam a exprimir essa ideia, então, imediatamente, a maioria as prende, chama a ciência em seu auxílio, diagnostica esquizofrenia e protege a humanidade para que não ouçam um grito de verdade dos lábios desses infelizes. Então, para que perder aqui palavras? Por que expressar coisas que todos aqueles que pensam conhecem por si mesmos, quando sua simples enunciação é uma nota de mau gosto? Assim, pois, se um homem se aventura a converter numa dualidade a pretendida unidade do eu, se não é um gênio, é em todo caso uma rara e interessante exceção. Mas, na realidade, não há nenhum eu, nem mesmo o mais simples. Não há uma unidade, mas um mundo plural, um pequeno firmamento, um caos de formas, de matizes, de situações, de heranças e possibilidades. Cada indivíduo isolado vive sujeito a considerar esse caos como uma unidade e fala de seu eu como se fora um ente simples, bem formado, claramente definido. E a todos os homens, mesmo aos mais eminentes, esse rude engano parece uma necessidade, uma exigência da vida, como o respirar e o comer. O equívoco reside numa falsa analogia. Todo homem é uno quanto ao corpo, mas não quanto à alma. Também na literatura, mesmo na mais refinada, encontramos este conceito habitual em personagens aparentemente unos, aparentemente uniformes. No teatro de hoje, o que mais aprecia a gente do ofício, os conhecedores, é o drama, e com razão, pois oferece ou oferecia as maiores possibilidades para a representação do eu como uma pluralidade. Se a isto não se opõe a brutal impressão de unidades que nos dá cada pessoa isolada do drama, ao levar encerrada, sem resistência, essa pluralidade num corpo simples, uniforme e isolado. Também apreciam muito a ingênua estética do chamado drama de caráter, no qual cada figura se apresenta como uma unidade muito característica e isolada. Só de longe e pouco a pouco começa a despertar, em alguns, a suspeita de que tudo isso não passa de uma razoável estética superficial, de que nos equivocaremos se aplicarmos aos nossos grandes dramaturgos a magnífica ideia de beleza dos antigos, pois esta não é congênita a nós, mas simplesmente intuída, e é nela, na fonte comum dos corpos visíveis, que se encontra exatamente a ficção do ego, da personalidade. Nas obras da Índia antiga, esta concepção é completamente desconhecida. Os heróis da epopeia índica não são pessoas, mas aglomerados de pessoas, conjuntos de reencarnações. E em nosso mundo moderno, há obras em que, por trás do véu do jogo das pessoas e caracteres, tentou-se apresentar uma pluralidade de almas, não de todo inconsciente para o autor. Quem queira comprovar isso, deve decidir-se a considerar de uma vez as figuras de uma obra semelhante não como seres individuais, mas como partes, como facetas, como aspectos diversos de uma suprema unidade, que para mim é a alma do poeta. Quem examinar desse modo o Fausto, tanto Fausto quanto Mefistófeles, Wagner e todos os demais, significarão para ele uma unidade, uma superpessoa, e só nesta suprema unidade, e não nas figuras isoladas, será refletido algo de verdadeira essência da alma. Quando Fausto diz a frase que ficou célebre entre os professores e admirada com terror por filisteus, "Duas almas, ai, moram no meu peito", esqueceu-se de Mefistófeles e de toda uma multidão de outras almas que também se abrigam em seu peito. Nosso lobo da estepe crê levar também em seu peito duas almas, lobo e homem, e por isso sente o peito demasiadamente oprimido e estreito. O peito, o corpo, é sempre uno, mas as almas que nele residem não são nem duas, nem cinco, mas incontáveis. O homem é um bulbo formado por 100 folhas, um tecido urdido com muitos fios. Os antigos asiáticos sabiam disso muito bem e encontraram na yoga búdica uma técnica precisa para descobrir a ilusão da personalidade. Divertido
e Multíplice é o jogo da humanidade. A ilusão que levou milhares de anos para ser descoberta pelos hindus é a mesma ilusão que aos ocidentais custou tanto trabalho custodiar e fortalecer. Se observarmos o lobo da estepe a partir desse ponto de vista, veremos claramente por que sofre tanto sob sua ridícula dualidade. Crê, como Fausto, que duas almas são demais para um só peito e podem arrebentar com ele. Mas, ao contrário, são demasiado poucas, e Harry violenta terrivelmente sua pobre alma se busca compreendê-la numa imagem tão primitiva. Harry, embora seja um homem grandemente instruído, procede talvez como um selvagem que não sabe contar além de 2. Chama a uma parte de si mesmo de homem, a outra de lobo, e com isso acredita ter chegado à meta e esgotado o assunto. No homem, encerra tudo o que há de espiritual, de sublime, oculto que encontra em si, e no lobo, tudo o que há de instintivo, de selvagem e caótico. Mas as coisas não se passam na vida de maneira tão simples como em nosso pensamento, nem tão rude como em nosso pobre idioma de idiotas. E Harry se engana duplamente ao empregar este método tacanho do lobo. Harry considera o que é de temer-se todas as divisões de sua alma como parte do homem, muitas das quais deixaram de ser homem, e qualifica partes de seu ser como lobo, partes que há muito já estão além do lobo. Como todos os homens, Harry crê saber muito bem o que é um homem, e não sabe absolutamente nada, embora o suspeite algumas vezes em sonho e em outros estados anímicos não sujeitos a controle. Quem dera não esquecesse esses pressentimentos, mas se apropriasse deles tanto quanto possível. O homem não é uma forma fixa e duradoura. Tal era o ideal dos antigos, apesar do pensamento em contrário de alguns luminares da época. É antes um ensaio e uma transição. Não é outra coisa senão a estreita e perigosa ponte entre a natureza e o espírito. Para o espírito, para Deus, ele é impulsionado por sua vocação mais íntima. Para a natureza, para a mãe, é atraído pelo mais íntimo desejo. Sua vida oscila, vacilando angustiosamente entre ambas as forças. O que se compreende comumente pela palavra homem é sempre uma estipulação efêmera e burguesa. Certos impulsos, mais crus, estão afastados e proibidos nessa convenção. Um grau de consciência e de cultura humana é reclamado à besta. Uma pequena parcela de espírito não é somente permitida, como também encorajada. O homem dessa convenção, como todos os outros ideais burgueses, é uma conciliação, um intento tímido, de ingênua astúcia, com o intuito de enganar tanto a perversa mãe natureza primitiva, quanto o incômodo primitivo pai espírito, de suas enérgicas exigências e para viver na zona temperada entre eles. É por isso que a média das pessoas permite e tolera aquilo que denomina personalidade, mas, ao mesmo tempo, entrega a personalidade àquele Moloch chamado Estado e intriga continuamente um com o outro. Assim, o burguês queima hoje por herege e enforca por criminoso aquele ao qual amanhã levantará estátuas. Que o homem não é alguma coisa já criada, mas apenas uma exigência do espírito, uma possibilidade longínqua, tão desejada quanto temida, e que o caminho a que isso conduz só vai sendo percorrido em pequenos impulsos e debaixo de terríveis tormentos e sonhos, precisamente por aquelas raras individualidades para os quais hoje se prepara o patíbulo e amanhã o monumento, é uma suspeita que vive também no lobo da estepe. Porém, o que ele, para si, designa como homem, em contraposição ao seu lobo, não é em grande parte senão aquele homem medíocre do convencionalismo burguês. O caminho para o verdadeiro homem, o caminho para os imortais. Harry adivinha-o perfeitamente e percorre também aqui e ali com timidez, muito lentamente, pagando esse avanço com graves tormentos e com seu doloroso isolamento. Mas proporcionar-se, aspirar àquela suprema exigência, aquela encarnação pura e buscada pelo espírito,
andar o único caminho estreito para a imortalidade, isso ele receia no mais profundo de sua alma. Tem perfeita consciência de que isso conduz a tormentos ainda maiores. A proscrição, a renúncia de tudo, talvez ao cadafalso. E apesar de saber que no fim desse caminho a imortalidade sorri sedutora, não está disposto a padecer todos esses sofrimentos, a morrer todas essas mortes. Tendo ainda mais consciência do fim da encarnação do que os burgueses, fecha todavia os olhos e faz por ignorar que o apego desesperado ao próprio eu, a desesperada ânsia de viver, são o caminho mais seguro para a morte eterna, ao passo que o saber morrer, rasgar o véu do mistério, ir procurando eternamente mutações em si mesmo, conduz à imortalidade. Quando adora seus favoritos entre os imortais, Mozart, por exemplo, nunca o faz, afinal, senão com os olhos de burguês, e pretende explicar doutamente a perfeição de Mozart apenas pelos seus altos dotes de músico e não pela grandeza de sua abnegação, paciência no sofrimento e independência perante os ideais da burguesia, pela sua resignação naquele extremo isolamento, semelhante ao do horto do Getsemane, que em torno do que sofre e está em vias de reencarnação, rarifica toda a atmosfera burguesa até convertê-la em gelado éter cósmico. Mas, enfim, nosso lobo da estepe descobriu dentro de si, ao menos, a duplicidade fáustica. Conseguiu determinar que a unidade de seu corpo corresponde a uma unidade espiritual, mas que, no melhor dos casos, apenas se encontra em caminho, com uma larga peregrinação à frente para o ideal dessa harmonia. Desejaria vencer dentro de si o lobo e viver inteiramente como homem, ou então renunciar ao homem e viver ao menos como lobo uma vida uniforme, sem desvios. Provavelmente, nunca observou com atenção um lobo autêntico. Então veria, talvez, que nem mesmo os animais possuem a unidade da alma, que também neles, atrás de bela e austera forma do corpo, vive uma multiplicidade de desejos e de estados. Que também um lobo tem abismos no seu interior e também sofre. Não. Com a natureza, o homem vai sempre por um falso caminho, cheio de sofrimentos e sem esperanças. Harry não pode tornar a converter-se inteiramente em lobo, e se tal acontecesse, veria que nem mesmo o lobo é simples e originário, mas alguma coisa já muito complexa. Também o lobo tem duas, e mais de duas almas dentro do peito, e quem deseja ser um lobo incorre na mesma ignorância do homem da canção. Feliz quem voltasse a ser criança. O homem simpático, mas sentimental, que entoa a canção do menino ditoso, desejaria também voltar à natureza, à inocência, ao princípio, mas esqueceu que nem mesmo as crianças são felizes, e sim suscetíveis a muitos conflitos, a muitas desarmonias, a todos os sofrimentos. Para trás, não conduz a nenhum caminho, nem para o lobo, nem para a criança. No princípio das coisas não há simplicidade nem inocência. Tudo o que foi criado, até o que parece mais simples e já culpável, já complexo, foi lançado ao sujo torvelinho do desenvolvimento e já não poderá nunca mais nadar contra a corrente. O caminho para a inocência, para o incriado, para Deus, não se dirige para trás, mas sim para adiante. Não para o lobo ou a criança, mas cada vez mais para a culpa, cada vez mais fundamente dentro da encarnação humana. Nem mesmo com o suicídio, pobre lobo da estepe, te livrarás realmente das dificuldades. Tens de percorrer o caminho mais largo, mais penoso e mais difícil da humana encarnação. Frequentemente, terás de multiplicar tua multiplicidade, complicar ainda mais tua complexidade. Em vez de reduzir teu mundo, de simplificar tua alma, terás de recolher cada vez mais mundo, de recolher no futuro o mundo inteiro na tua alma dolorosamente dilatada, para chegar talvez algum dia ao fim, ao descanso. O mesmo caminho foi percorrido por Buda e por todos os grandes homens, uns conscientemente, outros inconscientemente, na medida em que a fortuna favorecia sua busca. Nascimento significa desunião do todo, limitação, afastamento de Deus,
penosa reencarnação. Volta ao todo, anulação da dolorosa individualidade. Chegar a ser Deus quer dizer ter dilatado a alma de tal forma que se torne possível voltar a conter novamente o todo. Não se trata aqui do homem conhecido das escolas, da economia política ou da estatística, nem do homem que, aos milhões, anda pela rua e não tem mais importância do que a areia ou a espuma dos mares. Pouco adiantam alguns milhões a mais ou a menos, são material e nada mais. Não, nós falamos aqui do homem no sentido elevado do termo, do largo caminho da encarnação humana, do homem verdadeiramente real, dos imortais. O gênio não é tão raro como em geral nos parece, nem tão frequente como pretendem as histórias literárias, a história universal e até mesmo os jornais. O lobo da estepe, Harry, segundo nossa opinião, seria gênio bastante para intentar a aventura da encarnação humana, sem necessidade de trazer para a confrontação, lamentavelmente, a cada dificuldade, seu estúpido lobo da estepe. É tão estranho e entristecedor que homens de tais possibilidades surjam como lobos da estepe e com duas almas, e que mostrem tamanha afeição covarde ao burguês. Um homem capaz de compreender Buda, um homem que tem noção dos céus e dos abismos da natureza humana não deveria viver num meio em que dominam o senso comum, a democracia e a educação burguesa. Só por covardia continua a viver nele, e quando suas dimensões o oprimem, quando a estreita cela do burguês se torna demasiado apertada, ele atribui tudo isso ao lobo, e não quer aperceber-se de que, às vezes, o lobo é sua melhor parte. Tudo o que há de feroz dentro de si, ele o atribui ao lobo, e o tem por mal, perigoso e terror dos burgueses. Mas ele, que no entanto se acredita um artista e supõe ter sensibilidade, não é capaz de ver que fora do lobo, atrás do lobo, vivem no seu interior muitas outras coisas, que nem tudo o que morde é lobo. Que dentro de si habitam também a raposa, o dragão, o tigre, o macaco e a ave do paraíso, e que todo esse mundo é um Éden, cheio de milhares de seres, formosos e terríveis, grandes e pequenos, fortes e delicados, mundo asfixiado e cercado pelo mito do lobo. Tanto como o verdadeiro homem que nele há é asfixiado e preso apenas pela sua aparência de homem, pelo burguês. Imagine-se um jardim de 100 espécies de árvores, com 1000 variedades de flores, com 100 espécies de frutas e outros tantos gêneros de ervas. Pois bem, se o jardineiro que cuida desse jardim não conhece outra diferenciação botânica além de joio e do trigo, então não saberá o que fazer com 9/10 partes do seu jardim. Arrancará as flores mais encantadoras, cortará as árvores mais nobres, ou pelo menos ter-lhes-á ódio e as olhará com maus olhos. Assim faz o lobo da estepe com as 1000 flores de sua alma. O que não está compreendido na designação pura e simples do lobo ou de homem, nem sequer merece sua atenção. E quantas qualidades ele empresta ao homem! Tudo que é covarde, símil, estúpido, mesquinho, desde que não seja muito diretamente lupino, ele o atribui ao homem, assim como atribui ao lobo tudo que é forte e nobre só porque não conseguiu ainda dominá-lo. Despedimo-nos de Harry. Deixemos que continue seu caminho. Se já estivesse com os imortais, se já tivesse chegado lá onde sua penosa marcha parece querer levá-lo, como olharia assombrado esse vai e vem, esse feroz e resoluto zigue-zague de sua rota? Como sorriria a esse lobo da estepe, animando-o, censurando-o com compaixão e complacência? Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.